Destaque Rural Notícias. E o Destaque Rural Notícias de hoje recebe então o Alencar Ruggeri, ele que vai conversar conosco sobre a safra do milho. O Alencar, então, ele que é diretor técnico da Emater. Seja bem-vindo, então, ao nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade de poder participar e levar notícias, e quando tem notícias que são favoráveis, como a questão do milho, são mais prazerosas ainda. Então é importante nesse momento nós falarmos sobre o resultado da safra que nós tivemos nesse ano. Certo, e para nós começar então a nossa entrevista, Alencar, como que está o andamento da colheita dessa cultura aqui no estado? Quanto por cento já foi colhido aqui? Nós temos 87% da área já colhida, quer dizer, cabe ressaltar que o milho ele tem um longo período de colheita, certo? Onde nós temos a colheita começa no final de dezembro, já inicia a colheita. Nós temos o milho, ele faz uma caminhada, como todos os produtos, ele parte da região noroeste, digamos assim, São Luís Gonzaga, e percorre o caminho até Vacaria, no Nordeste. Quer dizer, para nós termos duas cidades de referência para você ver esse caminho. E esse caminho, muitas vezes, você leva 5 meses para realizar o plantio e, consequentemente, a colheita. A região mais quente, você planta já com o intuito de fazer uma segunda safra, certo? Talvez soja, talvez milho. E na região de Vacaria, aí sim, aí você vai mais para final de dezembro, aí você interrompe a colheita do milho e volta depois de encerrada a colheita da soja. Então é um mecanismo que ele é uma dinâmica que ocorre, aonde tem esse formato. Então nós temos já a safra com esse percentual colhido, já é uma safra consolidada, quer dizer, com uma produtividade muito boa, de 127 sacos por hectare, quer dizer, são 7.400, praticamente 7.500 quilos por hectare. Então é uma belíssima produtividade. Nós temos, isso caracteriza e dá a segurança de que o resultado do milho, ele vem mais pelo profissionalismo, pelo planejamento e pela gestão. Quer dizer, então, o resultado dessa safra assegura de que o produtor que tem atuado com milho, ele está se caracterizando por esse perfil. Aonde entra a questão da rotação de culturas, aonde entra a questão da adubação, entra a questão da irrigação. Então, o milho está levando aquele agricultor top, quer dizer, o agricultor que faz investimentos, que tem os retornos daquilo que ele investe. Então, é um cenário assim, esse ano, com a contribuição das condições climáticas, referendou isso. Planejamento, profissionalismo e gestão. Esse é o tripé do produtor de milho, e com esse resultado fantástico que nós temos já assegurado, porque não tem nenhum indicativo de que possa mudar esse cenário da produção. E as condições climáticas, como você acabou de citar, elas estão colaborando para o trabalho no campo? Daqui para frente vai ajudar também para o pessoal terminar, então, a colheita? Sem dúvida. Esse ano nós tivemos uma situação que ela foi adversa para a soja, certo? Que foi lá naquele período de novembro, final de outubro, novembro, onde nós tivemos um volume de chuvas muito considerável e consistente, certo? Que teve dificuldades na soja, mas para o milho, pelo estágio da instalação que ele estava naquele momento, foi ótimo, quer dizer, conseguiu armazenar água para avançar. E agora no final da safra, nós não temos nenhum indicativo de que podemos ter dificuldades. É claro que a gente sempre faz a mesma recomendação. Quando nós temos uma condição de milho em condições de colheita, ou soja, ou trigo, que se faça o quanto antes e da forma mais rápida possível, certo? Porque você sempre tem o risco de estar com o teu produto a céu aberto, ou a ocorrência de qualquer dificuldade climática, não generalizada, mas o produtor pensa sempre na propriedade dele, quer dizer, se der uma chuva de pedra ou um vento forte numa determinada região e aquela área tiver milho, teve perda no milho. Então a gente sempre faz essa recomendação e acelera os produtores. Bom, não temos nenhum indicativo agora de uma condição adversa. Tem
de chuva, de volumes acentuados de chuva, que é normal, que não tem nada normal, né, durante essa semana. Então, aqueles agricultores que têm a possibilidade de efetivar e consolidar esse final da safra, que o façam o quanto antes, da forma mais adequada, para você evitar perdas na colheita, você evitar danos dos grãos. Então, essas são as recomendações tradicionais que a gente faz. Quanto de área foi plantada com milho no estado? E comparando com a safra anterior, teve um crescimento dessa cultura aqui? Teve. Nós tivemos um acréscimo em torno de 700 para 750 mil hectares de área plantada de milho, números redondos, certo? Então, nós tivemos um incremento. Isso se dá basicamente pelo fator preço que tem, certo? Apesar de que a gente, na área técnica, luta incessantemente o tempo inteiro de que a importância do milho, tanto na questão técnica, certo? Rotação de culturas, a diminuição da pressão de pragas, doenças, insetos, a importância de você rotacionar produtos, assim como a importância que tem econômica para o Estado. O Estado tem uma dependência no milho de forma muito forte, quer dizer, o milho, ao nosso modo, é a principal cultura para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, visto que é o principal insumo para a fabricação de ração, para nós produzir suínos, para nós transformar em carne, para nós produzir leite, para transformar em queijo, para ralar o queijo. Estou dando a cadeia mais ideal que fosse possível. Assim, quer dizer, o milho, então, é o nosso gargalo para a transformação de amido, de energia, em proteína animal e agregar valor e trazer a pujança que o setor primário tem. Então, o milho tem esse apelo, além do apelo agronômico, que eu citei anteriormente, tem esse apelo institucional, de caráter de Estado, que nós precisamos estar sempre fomentando. Então, nesse ano que nós tivemos esse aumento dessa área de milho, certo? Nós tivemos esse aumento de produtividade, com essa excelente produtividade, e cabe ressaltar que nós temos também cerca de 300 mil hectares de milho que é utilizado para silagem. Quer dizer, o leite tem muito essa questão desse lado. Então, o milho, ele é o principal pilar que nós temos para a produção agro do estado do Rio Grande do Sul. Eu falo milho porque a soja nós temos ela em abundância, comparando com o milho, que seria outro insumo fundamental para que nós pudéssemos transformar, então, energia e proteína vegetal em proteína animal. E, se possível, o ideal é nós beneficiar essa proteína, transformar ela, agregar valor, para depois nós encaminhar o mercado final consumidor. E essa produção, Alencar, ela é suficiente, então, para a demanda interna no Rio Grande do Sul? Não. Apesar de nós termos, aí vamos trabalhando nos 5 milhões e meio, digamos, de toneladas de milho, que estarão no mercado no próximo ano, nós temos um déficit estimado da ordem de 1 milhão e meio de toneladas, tá? Que nós temos que importar. E aí eu sempre me coloco numa situação, antes de estar diretor técnico, a minha atuação é na área de grãos da Emater, então eu sempre tenho essa agonia, porque eu acho que eu como cidadão, como fazer parte de uma empresa como a Emater, que está ligada à Secretaria da Agricultura, aonde o nosso secretário Covatti Filho tem nos colocado essa situação bem de trabalho, com ênfase nessa questão milho, para que nós possamos, então, ter projetos, programas para fomentar e desenvolver esse trabalho. Então, para nós, isso vem do nosso secretário, que tem essa percepção também dessa importação. Você imagina nós carregar um caminhão de milho lá em Sorriso, no Mato Grosso, e descer até o Rio Grande do Sul, levar em Rodeio Bonito, para nós transformar isso num suíno. Quer dizer, não tem uma viabilidade, até tem viabilidade, quer dizer, mas nós, no Estado, nós temos que buscar, nós resolvermos esse gargalo da produção de milho. E aí nós temos feito diversas proposições e por sorte, o nosso secretário
Covatti Filho é um entusiasta dessa área também, então nós temos mais essa vantagem nessa gestão, onde o Estado deverá, e eu acredito que só o Estado pode resolver essa questão. Nós não podemos ficar na dependência de trazer milho de fora para nós transformar isso em suínos aqui. Quer dizer, me parece mais lógico você levar o suíno para onde tem a matéria-prima. Mas então nós do Estado, eu entendo de que nós tenhamos que fazer um trabalho com mais ênfase para que o produtor tenha rentabilidade, certo? E isso é uma questão complexa. Se fosse simples, nós já tínhamos atingido isso, mas eu acredito que nós estamos num momento extremamente positivo para que você avance, que possa ter mais milho, possa ter mais outros cereais que possam entrar nesse conjunto, nessa cesta de produtos para a fabricação da ração, para que você atenda a demanda dos consumidores apenas do Rio Grande do Sul. Então nós temos que avançar nisso. A responsabilidade que a gente tem, ela é muito grande, certo? Eu acho que por isso, inclusive, a própria mídia tem a responsabilidade de nós levarmos esse assunto. Nós temos diversos outros assuntos extremamente delicados nesse momento. Você pega a questão do 2,4-D, você pega a questão da calendarização da soja, do vazio sanitário, da retirada da febre aftosa. Então é um momento extremamente profícuo para quem gosta do desafio de todas essas áreas. E o milho, no meu conceito, é um desafio que nós temos e temos que avançar para dar uma autossuficiência e, se possível, ser exportador de milho, além de ser um grande exportador de proteína animal, que o milho é o principal insumo para que nós possamos desenvolver toda essa cadeia. E em relação, então, aos preços da saca, o que o produtor rural pode esperar? Bom, esse é o gargalo. Se o milho tivesse uma remuneração semelhante ou dentro de uma comparativa, porque o produtor sempre faz, a moeda do produtor é a soja. Tudo isso, toda atividade que nós temos relacionada à atividade primária, toda a moeda é soja. Então o produtor sempre faz uma relação entre preço do milho e preço da soja. Hoje nós temos um cenário que ele já é mais... a soja está diminuindo o valor dela, certo? E isso tem causado, digamos, uma reflexão maior. Quando você tem qualquer percalço, ou preço subindo, preço diminuindo, ou uma estiagem, ou qualquer fenômeno, você sempre leva a esses momentos de reflexão. E o milho, nesse momento, quer dizer, ele tem uma rentabilidade que a soja, ela era melhor. Veja que eu usei o tempo era, eu não sei hoje, você fazendo um comparativo de custos, porque a nossa atividade da Emater é muito mais na área produtiva. Quer dizer, nós devemos avançar para fora da porteira também, aonde você trabalharia com uma estratégia de comercialização que o produtor pudesse fazer. Então, é onde nós podemos chegar. Mas a definição de quando comercializar, como, o que nós teríamos que avançar é em mecanismos de comercialização. Travar preço, quer dizer, quando o produtor decidir plantar milho, ele já tenha, naquele momento, uma perspectiva de qual é o preço, assim como tem com a soja. E isso já está acontecendo. Então, nós estamos caminhando para uma melhoria. Mas o produtor sempre, nesse mecanismo, ele faz um comparativo com a soja. E aí, você tem momentos que é extremamente vantajoso plantar soja, outros nem tanto, mas nesse momento você já tá partindo por uma questão de equilíbrio, que esses ajustes que estão tendo em preços estão de forma tendo uma mudança bastante significativa nesses cenários que agora não tenho como te precisar, porque a soja estava num patamar de preço, ela caiu da ordem de 15% do valor dela nos últimos 30 dias, o preço de balcão. Então tem todos esses mecanismos, mas o que nós temos que ter volta aquele tripé: profissionalismo, gestão e planejamento. Esse tripé faz com que o produtor possa plantar um terço da área de milho, que ele tenha segurança, que ele faça armazenagem em casa desse milho, busque outros mercados. E toda a questão do milho, ela tem esse parâmetro com a soja.
Então, você chega no período de início da colheita da soja e interrompe a colheita do milho, porque a soja é o principal produto. Agora está concluindo em algumas regiões, a soja já terminou, então se volta a questão do milho. Então, você tem toda essa questão da armazenagem. Por isso que a Emater tem trabalhado na questão de armazenagem de forma bastante incisiva, para tentar o quê? Que o milho não saia da propriedade, não tenha uma interferência de dizer, o mercado não recebe milho agora porque eu só posso receber soja, a minha estrutura está toda voltada para a soja. Então é um desafio bastante grande, mas o milho é uma cultura fantástica em termos agronômicos, tanto é os resultados obtidos nessa safra, produtores obtendo 12, 13 mil quilos por hectare de sequeiro. Então, é uma cultura que ela em termos agronômicos, ela é desafiadora, porque ela responde, e aí você agregando o conjunto de ações de planejamento, de gestão, você consegue ter resultados quando as condições climáticas são favoráveis, ou você tem mecanismos como a irrigação para ter esses resultados extremamente satisfatórios em termos de produção. E aí a questão do mercado, nós precisamos evoluir para mercados futuros, estratégias que possam diminuir a pressão que o milho sofre em alguns momentos do ano. Certo. Então, Alencar, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco informações importantes sobre a cultura do milho aqui no estado. Nós que agradecemos a oportunidade e ressaltamos a importância que o milho tem, tanto no aspecto agronômico quanto no aspecto de Estado, como política de desenvolvimento do Estado. Obrigado a todos. E nós seguimos então com novas informações no Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias.